Hoje nós vamos falar um pouco sobre a purificação da alma. Purificação da alma, que é tema dos capítulos 5, 6, 7 e 8 da Filoteia. No capítulo 5, São Francisco de Sales fala sobre a necessidade de começar a vida devota pela purificação da alma, que significa deixar o pecado, mas não somente o pecado, mas deixar também os acessórios, né? Tudo aquilo que vem junto com o pecado, que anda junto com o pecado. Não devemos desistir por enxergar nossos defeitos, nem achar que já somos perfeitos. Né? Existem essas duas tentações. Aquelas pessoas que, diante dos pecados e defeitos, acabam desanimando, a gente não pode deixar isso acontecer, mas também a gente não pode achar que já atingiu a perfeição e que não tem defeito nenhum. Então, reconhecer as nossas imperfeições, nossos pecados, lutar contra tudo isso, né? Essa luta que vai até a morte. A luta contra as imperfeições só acaba com a morte. Mas nós temos que ter confiança porque nós sempre podemos vencer. Se a gente está combatendo com reta intenção, com a ajuda da graça de Deus, a gente sempre pode vencer. Essa luta começa, antes de tudo, com a purificação dos pecados mesmo, né? Especialmente dos pecados mortais. Por isso, o primeiro passo da purificação é a confissão. São Francisco de Sales, nesse capítulo, que é o capítulo 6, ele fala sobre a confissão geral de toda a vida. Ele mesmo diz que a confissão geral de toda a vida não é uma coisa absolutamente necessária. Ela vai ser necessária quando nós percebemos que nas nossas comunhões passadas, né, nas nossas confissões, aliás, a gente não fez a confissão do jeito que deveria, com o arrependimento, se a gente escondeu algum pecado, se a gente não fez bem o exame de consciência. Então, quando a gente percebe que houve defeito nas confissões passadas, né, pode significar que nós tivemos confissões inválidas. Por isso, ele recomenda, né, para as pessoas que façam a confissão geral de toda a vida. Para a pessoa fazer a confissão geral, ela precisa fazer um bom exame de consciência, né? Pedir a Deus a luz do Espírito Santo, procurar um bom exame de consciência desse que a gente acha aí na internet até, e fazer com calma, com diligência, anotando os pecados. E depois a gente procura um sacerdote, né? Num dia mais tranquilo, não vamos entrar numa fila imensa para pedir confissão geral, né? Vamos procurar o padre numa hora que o padre possa te atender com calma e fale com o padre que deseja fazer uma confissão geral e peça orientação do sacerdote, né? Então você faz a sua confissão geral para você assim se purificar dos seus pecados, né? Sobretudo dos pecados mortais. E aí você vai confessar os pecados, contando, né, o pecado, o número de vezes, né, ou aproximadamente, e também aquelas circunstâncias que podem ser agravantes do pecado. Depois que a gente se purifica do pecado, né, a gente precisa se purificar também de toda a afeição ao pecado. Esse é o tema do capítulo 7 do livro. Né? Não só deixar o pecado, mas deixar também os afetos que foram causa ou consequência dos pecados. Né? Esses afetos que são aquilo que nos coloca em perigo de recaídas, né? Que são as ocasiões de pecado e tudo isso. Então não basta só deixar o pecado. São Francisco de Sales ele dá um exemplo. Se você odeia muito uma pessoa, você acaba tendo também um ranço contra aquelas pessoas que são próximas da pessoa que você odeia, né? Então, da mesma maneira, quando a gente odeia o pecado, a gente não odeia só o pecado, a gente também odeia aquelas coisas, aqueles amigos do pecado, aquelas coisas que andam junto com o pecado, que é essa afeição, né? A gente não pode abandonar o pecado, mas ficar vivendo lá com saudade do pecado, só se lamentando, ah, como eu gostaria de pecar, só não pego para não ir para o inferno. Então não pode ser assim. Eu não posso ter nenhum afeto ainda que me prenda ao pecado, porque esse afeto é o que vai me fazer cair, né, se eu continuar com esse afeto. Então eu tenho que detestar tudo aquilo que tem qualquer relação
com o pecado. E para alcançar este grau de pureza, é o assunto do capítulo 8º da Filoteia, eu tenho que formar uma ideia o mais viva e perfeita possível do mal que é o pecado. Eu entender que o pecado é uma ofensa a Deus, né? Que o pecado é algo de maligno, é algo que me prejudica, é algo que me torna inimigo de Deus. Então, para que eu possa ter uma contrição dos meus pecados, uma verdadeira dor de ter pecado. Essa contrição é que vai fazer com que eu seja capaz de detestar tudo aquilo que possa atrair o pecado, né? E justamente para gerar em nós essa contrição, São Francisco de Sales recomenda que nós façamos algumas meditações. E ele fala que essas meditações precisam ser feitas uma por dia. E ele vai dar o texto da meditação, o que, que a gente tem que meditar. Ele vai dizer que tem que ser feita uma por dia, de preferência de manhã, que é o melhor horário para essa oração. E nós vamos aqui, nessa série de áudios sobre a Filoteia, também expor um pouco dessas meditações para ensinar, né, vocês a fazerem essa meditação, né? Não tem como a gente fazer a meditação por vocês aqui no áudio, mas a ideia é dar um subsídio para que vocês possam fazer essa meditação, pedindo a Deus essa graça de uma verdadeira contrição, de detestar tudo aquilo que tem relação com o pecado. Tá bom? Deus abençoe.